Oi pessoal, e agora comigo, né? Nesses momentos, eu vim aqui explicar, falar um pouco pra vocês de quem foi Aristóteles. Vamos lá? Aristóteles foi um filósofo grego, nascido em 384 a.C. na Macedônia. E aos 17 anos ele se mudou para Atenas para estudar na Academia de Platão. Lá ele se tornou um discípulo de Platão. Ele era um grande admirador de Platão, mas ao mesmo tempo ele era um crítico, pois nem tudo eles concordavam. Por exemplo, Platão falava que existia o mundo sensível, que é o mundo que nós vivemos, e o mundo das ideias, que seria a essência do que nós vivemos, e o mundo do conhecimento. Para Aristóteles, existia apenas o mundo que nós vivemos, que para Platão seria o mundo sensível, e que o conhecimento a gente adquiria ele por meio de nossos sentidos, tato, olfato, visão, audição e paladar. E que também é através do nosso intelecto. Aristóteles é considerado um dos pensadores mais influentes da história ocidental, contribuindo significativamente para diversas áreas de conhecimento, incluindo a filosofia, a ética, a lógica, a biologia, a metafísica e, por fim, a política. Por ter se tornado discípulo de Platão e ser um grande seguidor do seu mestre, ele achava que ia ser o seu sucessor. Porém, quando Platão morreu, ele não foi. Um dos motivos foi que ele não era ateniense de sangue e, se eu não me engano, outro motivo foi por ele não concordar totalmente com as ideias de Platão. Sendo assim, ele voltou para Macedônia e foi convidado pelo pai de Alexandre o Grande para ser seu professor. Depois disso, ele voltou para Atenas e fundou a sua própria escola, Liceu. Ou era Liceu? É uma dessas duas, eu não lembro direito. Mas, e lá ele tinha o costume de ensinar andando, passeando pelos jardins. E voltando, né? Para isso, ele morreu em 1000. Tava eu com 1000. Ele morreu em 322, ainda antes de Cristo, claro. E ainda assim, ele é considerado um dos mais influentes pensadores filósofos gregos. Oi, gente! Eu sou a Jamile e vou dar um baita resumão aqui para vocês sobre metafísica. Bem resumidinho mesmo. Bom, primeiramente, metafísica é o estudo do ser enquanto ser, ou seja, é tudo aquilo que é ou que existe. E ele busca sempre a essência das coisas, que acontece até a refutação, né, da teoria de Parmênides da não mudança. Que acontece, digamos assim, uma discussão entre Parmênides e Heráclito, porque Parmênides acredita na não mudança. Já Heráclito, ele acredita que tudo sempre está mudando. Então chega Aristóteles lá e diz assim, pode até acontecer, né, pode até existir a mudança, porém a essência não muda, ou seja, tudo muda, menos a essência. E a definição, assim, né, de fato, da metafísica é o estudo, né, das coisas, de como elas realmente são, em contraste com aquilo que elas parecem ser. E agora vamos falar um pouquinho de ética, né, sobre ética. Bom, para Aristóteles, a ética é uma reflexão filosófica sobre as ações humanas, que também ele diz que o objetivo da vida humana é a busca pela felicidade, a busca pela eudaimonia, que ele diz também que a felicidade é uma espécie de bem comum que deve ser perseguida, né, em qualquer situação. Diferentemente de qualquer situação, você tem que perseguir a felicidade. E aí vem então, né, as virtudes, que é através delas que a gente consegue, né, nós conseguimos encontrar uma boa forma de viver. Que seria agir com justa medida, ou seja, agir com equilíbrio. Mas também tem que ter cuidado, porque virtude se você for ter demais em excesso, ou falta, né, tiver menos, já não serão virtudes, será vícios. Então tem que ter bastante cuidado com isso aí. É por isso que devemos estar sempre em equilíbrio com a virtude. Porque, por exemplo, bom humor é uma virtude.
Mas se você for ter demais, nem em excesso, você vai ser aquela pessoa que não leva nada a sério, que leva tudo só na brincadeira, que se alguém vier com um assunto bem sério pra você, você vai levar na brincadeira e tô nem aí. Agora, se você tiver, né, falta de bom humor, você vai ser aquela pessoa azeda que não tá nem aí, não vê animação, não vê alegria, não vê emoção em nada, só tá existindo. Então, lembrando de novo, se tiver excesso ou falta, não são virtudes, mas sim vícios. Então tem que sempre estar ali andando em equilíbrio. Em outras palavras, para ser justo é preciso praticar ações justas e ser justo constantemente. Até porque Aristóteles diz que o conceito da felicidade é o conhecimento. Olha eu aqui de novo para falar da política. Jamile já falou um pouquinho da ética e agora eu vou falar um pouco da política, né? Para Aristóteles, a política era uma parte essencial da vida humana e da organização da sociedade, tanto que ele chamou os seres humanos de animais políticos, né? O que significa que a vida em sociedade e a participação política são fundamentais para a realização da natureza humana. E, né, para ele também, Aristóteles considerava a política uma ciência prática que visa o bem comum. Ele analisou diferentes formas de governo e procurou entender qual seria a melhor maneira de organizar uma sociedade justa e equilibrada. Em sua obra Política, Aristóteles classificou os governos em três principais: a monarquia, que é o governo de um, a aristocracia, que é o governo dos melhores, e a democracia, que é o governo da maioria. Cada um desses tipos tinha sua versão ruim, sua versão corrupta: a tirania, que seria a perversão da monarquia, a oligarquia, que seria a perversão da aristocracia, e por fim a demagogia, que seria a perversão da democracia. E para ele, a política, ela deveria ser a promoção, né? Ela devia buscar o bem comum. E para ele, as leis e instituições políticas devem ser projetadas para criar cidadãos virtuosos que busquem justiça e o bem-estar coletivo. Jamil já falou um pouquinho da ética, mas mesmo assim, né? Para Platão, a ética, ela anda junto com a política. E ela está muito ligada à política na visão de Aristóteles. Falei Platão, não foi? É Aristóteles. Ele acreditava que uma sociedade justa depende de cidadãos éticos e também virtuosos. E a educação e o caráter moral dos indivíduos eram fundamentais para o posicionamento adequado do Estado. E por fim, a cidade-estado, que seria a polis, que para Aristóteles era formada da organização política. Ele via a polis como um espaço onde os cidadãos podiam participar ativamente da vida política e desenvolver a sua virtude cívica. Bem, Aristóteles legou a posterioridade de uma visão abrangente sobre a política e continua sendo relevante até mesmo nos dias de hoje. Sua análise das diferentes formas de governo, sua ênfase ao bem-estar da população, né? E a virtude cívica moldaram o pensamento político ocidental, principalmente ao longo dos anos. E era isso que era política para Aristóteles, resumidamente, algumas anotações que eu tinha e pelo que eu me lembro da professora ter dito. Tá, professora? Um beijo e foi isso.